Ok, está gravando já. Então, essa primeira aula eu queria apresentar as diretrizes da disciplina, um pouco do conteúdo pelo qual a gente vai passar, e também está aberto a algumas dúvidas que vocês venham a ter, né? Para começar, uma rápida agenda aqui do que eu pretendo apresentar, um pouco da metodologia de avaliação, né, sobre como que eu pretendo avaliar vocês ao longo do semestre, né, daqui até maio, meados de maio ali, um pouco da descrição de como serão as atividades daqui para frente, o formato das aulas, a bibliografia, requisitos e já um vislumbre do conteúdo programático, certo? Então essa aula é basicamente só para isso, certo? Só para a gente se apresentar, se conhecer. Tá, falando em se conhecer, deixa eu ligar a câmera aqui rapidão, só para vocês verem quem eu sou. Estão me vendo aí? Tô vendo sim. Agora que eu vi que só tá no quadrinho ali, na bolinha. Ah, tá pequenininho aí, então. Tá no quadrinho bem pequenininho aqui. Que bom, que vocês não precisam ter o desprazer de ver minha cara maior aí. Não, professor, aqui a gente gosta de olhar no olho, sabe? Então tá, eis-me aqui. Beleza? Então esse sou eu, esse é o Sandino. E eu não, assim, geralmente eu começo a aula com a câmera ligada, depois desligo, até para salvar a largura de banda, né? Salvar a internet aqui. Mas a gente ainda deve se ver aí, né? Se Deus quiser, ainda a gente volta esse ano. E aí, enfim, vamos se cruzar muito lá pelo campus. Com relação às intervenções, vocês podem ligar o áudio aí e fazerem perguntas sempre que quiserem, ou vocês podem até usar esse recurso do Raise Hand que tem aqui, Raise Your Hand, levanta a sua mão aí virtualmente, ou até escrever no chat também, né? Fazer uma pergunta pelo chat que eu paro, leio a pergunta e respondo, sempre que vocês tiverem perguntas aí. Tanto agora, durante essa apresentação, quanto durante qualquer aula que a gente for tendo. Certo? Então é isso. Pode perguntar via áudio, pode levantar a mão aqui nesse recurso do Skype ou pode digitar aqui no chat qualquer pergunta que tiver. Então, eu pretendo dividir essa disciplina em 4 módulos. Esses módulos, a intenção é que eles tenham períodos de tempo iguais ou muito próximos, né? Então, assim, a gente tem fevereiro, março, abril, maio. Então, praticamente um mês, vamos contar aí, né? Eu não coloquei ainda o tempo específico, né? Quando começa e quando termina cada um. Devo colocar isso, definir isso já bem melhor na próxima aula, mas a ideia é que cada mês corresponda a um módulo e que cada módulo contenha um conjunto de atividades que vá pontuar dentro daquele módulo. Então, a ideia é que cada módulo a gente resolva 2 listas de exercício valendo ponto. Calma aí que eu vou explicar melhor isso. Então, dentro de cada módulo, terão 2 listas oficiais de exercício, cada uma valendo meio ponto, e um trabalho prático valendo 1,5 ponto. Então, cada módulo vai valer, né, vai contar 2,5 pontos para a sua nota final, totalizando, né, 4 vezes 2,5, 10 pontos possíveis para essa disciplina. Essas 2 listas de exercício eu frisei na questão de serem oficiais, no sentido de que as oficiais equivalerão pontos. Não quer dizer que nesse meio tempo, ao longo de uma aula, a gente não possa resolver uma outra lista como fixação, né, como um exercício de fixação. Então, por exemplo, estou lá explicando o conceito e aí quero reforçar esse conceito com você. Então, a gente pode resolver uma lista ali durante a aula, como se fosse uma aula de laboratório também, por exemplo, e aí tirando dúvidas sobre aquilo, para depois, numa lista oficial, essa lista oficial cada um fará segundo o seu próprio tempo, tirando as dúvidas também, claro, mas valendo ponto, né? E aí o aluno que tirar nota maior ou igual a 5, né, que é a nossa média aqui, estará aprovado. Lembrando que nesse modelo de aulas síncronas, não existe a cobrança de presença, né? Então, assim, as aulas serão gravadas, eu encorajo a presença virtual de vocês, como está acontecendo aqui agora, mas eu não vou fazer chamada e nem vou cobrar a presença de vocês no final. Por que eu encorajo a presença de vocês? Porque muitas vezes, dependendo do aluno, dependendo da forma como o aluno estuda,
é mais fácil para o aluno, às vezes, tirar uma dúvida ali no ato do que ela acontece, né, no ato de que ela aparece com o professor ali no momento, do que, às vezes, ele ter essa dúvida enquanto está vendo a aula gravada e depois tentar tirar essa dúvida à distância, por e-mail ou, enfim, pelo Skype mesmo. Então, às vezes, o aluno funciona melhor assim, né, resolvendo as dúvidas imediatamente ali. Então, vou dar as duas opções, na verdade. Então, você estando presente e tendo as dúvidas, a gente tenta resolver, e talvez a sua dúvida é de outra pessoa, que ela pode estar ouvindo também ali e queira saber. Mas, se você está vendo, se você não conseguir ou não quer participar das aulas síncronas e tiver dúvidas mesmo assim quando estiver assistindo as aulas gravadas, você pode entrar em contato comigo. Daqui a pouco eu vou passar aí os canais de atendimento, certo? Ok, por enquanto, alguma dúvida sobre o que eu falei aqui? Não. Não, tranquilo. É até mais massa, porque tem uns alunos aí que trabalham e tudo, e fica complicado para eles, já que não vai, ainda bem que não vai ter a chamada, né? Eu imagino. Mas é isso. Ao longo do semestre também, não quer dizer que a gente não vá mudar eventualmente o plano. Assim. Pode ser, por exemplo, que, estou falando de maneira hipotética, seja um desastre isso aqui, não dê certo, por exemplo. E aí a gente tenha, sei lá, que lá para frente mudar a estratégia. Eu acredito que não, porque na experiência que eu tive no ano passado, no final do ano passado, a minha experiência, a experiência dos alunos, à medida que eu ia buscando o feedback deles, foi positiva. A única diferença é esse processo aqui de resolver exercícios, né? Por exemplo, de aula de laboratório à distância. Eu ainda não sei muito bem o que esperar disso, né? Como é que vai ser. Eu ainda estou na busca de ferramentas que possam ajudar nisso também. Mas na questão assim da exposição teórica do conteúdo e na participação dos alunos, isso foi positivo nesse ponto, e mesmo com aqueles que não participavam online, mas que depois assistiam, eles também deram um feedback positivo na hora de assistirem às aulas, né? Até de assistirem às dúvidas sendo resolvidas, eles também acharam positivo nesse sentido. Então, eu acredito que vai dar certo, mas estou sempre aberto a feedback o tempo todo, certo? Não precisa nem esperar eu perguntar. Às vezes, se você acha que o formato, ou se um grupo de alunos achar que o formato não está sendo proveitoso, entre em contato comigo que a gente discute isso, né? Porque é uma novidade, então a gente precisa estar preparado aí para eventuais adaptações. Como é que serão essas atividades avaliativas, né? Como eu estava falando, as listas, as, tem um áudio aí. Eu mutei um áudio aí. Beleza. Acho que duas pessoas fizeram isso ao mesmo tempo. Quem quiser, inclusive, se candidatar a moderador aí, fica de boa, fica à vontade aí. Também na outra disciplina fizeram isso. Então, essas listas de exercícios serão problemas relacionados aos tópicos de cada módulo. Essas listas de exercícios eu estou me referindo àquelas que serão pontuadas, né? Então, a ideia é que cada módulo englobe aí 2 ou 3 tópicos da disciplina que serão abordados. Então, as listas serão intermediárias, tipo, uma na metade do módulo e outra mais para o final do módulo, cada uma englobando aí o que foi visto até aquele momento, né? Então, toda vez que sair uma lista, eu vou avisar, olha, essa lista compreende esse tópico assim, assim, assim. E aí, quando sair uma nova lista, também vou dizer, vai estar explícito lá o que vai compreender os exercícios daquela lista. Uma outra situação que eu devo aproveitar, mas que dependendo também do número de alunos, talvez não, é utilizar de corretores automáticos, né? Daqueles sistemas de correção onde você já coloca os casos de entrada, os casos de teste de entrada e saída, e aí o algoritmo é submetido e o próprio sistema compara a sua saída com a saída esperada para avaliar para dizer se foi certo ou não, né? Isso é positivo no sentido de agilizar a correção. O próprio aluno já sabe se o seu algoritmo está certo ou não, né? Se a saída já está ok ou não. Só que ainda não tenho certeza se isso vai ser totalmente ok, porque isso é muito mais fácil de ser feito nas disciplinas de programação iniciais, onde a preocupação está muito mais ali, sei lá, em resolver um problema e aí
Se você dá um problema, dá a entrada, espera a saída e ok. Quando a gente está falando de programação 2, onde a gente não só vai aprender algumas ferramentas de programação, né, das linguagens em si, da linguagem em si que a gente vai utilizar, mas também a gente está querendo aprender um conceito, ou seja, a gente quer saber, por exemplo, do que se trata um objeto, como é uma programação orientada a objeto e outros conceitos. Então, nem sempre essa questão de esperar uma saída é necessária. Às vezes, não importa a saída em si. O que vai importar é se você usou a ferramenta necessária ali, né? Se você usou um objeto, se você, por exemplo, usou herança, usou polimorfismo, ou usou os conceitos que a gente está utilizando. Então, por isso eu coloquei ali, provavelmente através de corretores. Então, quando for um exercício onde o mais importante é a saída ali, a gente vai usar o corretor automático. Agora, quando não, quando eu quero observar se você está utilizando realmente os conceitos que a gente vai abordar aqui na disciplina de programação 2, né, os conceitos, por exemplo, muito mais voltados para a orientação a objetos, aí a correção vai ser mais manual mesmo, eu vou olhar lá o código de cada um e etc. Ok? Foi claro até agora? Sim. Tranquilo. Então, os trabalhos, né, ou seja, aquele ponto lá onde vai valer 1,5, né, de cada módulo, esses eu vou permitir que sejam realizados em dupla, apesar de que mesmo eu sei que quando um trabalho não é oficialmente realizado em dupla, vocês interagem entre si, né? Há certas interações que são, né, produtivas, há aquelas interações, né, às vezes, não estou dizendo que é o caso de vocês, estou dizendo que é a minha experiência de observação, né? De aquele que está mais atarefado ou aquele que não quer ter muito trabalho, às vezes vai lá e copia o trabalho, né? Enfim. Mas o que eu estou dizendo é que oficialmente vocês podem realizar o trabalho em dupla. E isso quer dizer que na hora de postar lá, vai ter que estar constando que você fez em dupla com fulano, que, por exemplo, se for um corretor automático, né? E esses corretores geralmente eles detectam cópia, né? Detectam plágio. Então é bom que esteja sempre especificado quem fez a dupla para que eu na hora de verificar lá a similaridade saiba quem fez com quem. Mas oficialmente eles poderiam ser realizados em dupla, ok? Continuando aqui então. Então, como eu estava falando, as aulas serão síncronas, toda segunda-feira, se é assim que o horário está, né? O horário está da segunda-feira das 7h30 às 11h30, o horário oficial, né? Tá. Isso não quer dizer que as aulas obrigatoriamente terão 4 horas de duração, como está aqui, ou serão 4 horas corridas. Na verdade, o que eu estava pensando, que eu estava imaginando que como a gente deve conduzir isso daqui é um primeiro momento com uma exposição teórica, onde a gente vai apresentar o conceito daquela aula, os exemplos, realizar alguns exercícios aqui de exemplo, e aí um segundo momento onde vocês resolveriam alguns exercícios por conta, e aí um terceiro momento onde a gente corrigiria e resolveria esses exercícios passados. Então, uma introdução, né, uma apresentação do tema, exposição do tema, um momento para vocês resolverem exercícios, né, e aí depois um terceiro momento para finalizar, onde a gente corrigia alguns exercícios, fazia comentários enfim, traria algumas resoluções de vocês para comentar. Como eu falei, como é uma primeira experiência e a gente nunca passou por isso daqui, desse molde aqui, então isso pode ser adaptado, mas a ideia geral é um primeiro momento teórico e um segundo momento prático, né, onde vocês em algum momento ficam à parte, e aí eu vou ter que ver como é que nesse momento onde vocês ficam à parte, como é que vocês vão tirando dúvidas comigo aqui, de maneira que flua, e aí depois um momento final onde a gente vai corrigir exercícios e trazer soluções que foram feitas aqui, discutir soluções que foram utilizadas. Ok, isso vai dar certo, né? A gente vai ajeitando aos poucos e vai dar certo com o tempo, mas estou tentando passar a ideia generalizada para vocês. O formato semelhante à aula presencial, como eu estou falando, né? Enquanto eu estiver lá explicando, você pode levantar a sua mão virtual aí para tirar dúvidas, etc. Como eu já tinha falado, a presença não será cobrada e as aulas serão gravadas e disponibilizadas no AVA. E como é que será o atendimento fora dessas aulas, né? Eu sempre dou preferência pelo AVA, certo? Quando você manda mensagem ali no AVA,
essa mensagem chega diretamente no meu e-mail, justamente esse e-mail que está aí, sandino@fmt.br. Mas você também pode mandar diretamente no e-mail, se você quiser, certo? Para mim dá tudo na mesma, tudo vai chegar no mesmo e-mail para mim, ok? Então, no Ava eu sempre respondo pelo Ava, né? Até porque o Ava não deixa você responder pelo e-mail que você recebe, então eu volto lá no Ava e respondo. E você também pode usar esse próprio grupo que está aqui, né? Você pode fazer perguntas no grupo ou você pode fazer perguntas para mim, né? Tipo como se fosse no privado, aqui no chat privado, né? Às vezes a preferência é de perguntas no grupo, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de outro. E às vezes o outro, inclusive, pode responder para você se eu não conseguir responder de imediato. Onde que é essa função de levantar a mão? Bom, aqui no meu, deixa eu ver se vocês veem aqui. Deixa eu mudar aqui o... Ah, eu acho que o Lucas está mostrando aí, mas não sei se você vai ver. Aqui na opção, tem a opção mais, aí tem a opção Raise Your Hand, ou Levante Sua Mão, deve estar para vocês aí, para quem está em português. Conseguiu, né? Não, é o Benjamin, conseguiu aí. Quem perguntou foi o Limonei _X. Achou aí, cara? Ele tá digitando aí? Ah, beleza, beleza. Ok. Então, fica à vontade aí para escolher o que vocês acharem melhor aí para chamar minha atenção, né? Ou chama no chat também, ou dá o toque aí. Mas enfim, o via Skype, como eu falei, você pode mandar no grupo ou para mim em privado. A preferência é que é bom que seja no grupo, porque aí às vezes eu não consigo responder imediato, mas alguém que tirou essa dúvida já pode responder para você. E claro, horário comercial, né? Você mandando tentando entrar em contato comigo e eu estando já aqui à disposição, eu sempre respondo no máximo o mais rápido possível. Certo? Pode mandar e-mail, Skype, o Ava, que eu sempre tento responder o mais rápido possível aí dentro do horário comercial. Então, com relação à bibliografia, eu coloquei esse livro aqui porque ele faz parte, na verdade, da bibliografia complementar de como a disciplina está descrita no plano de ensino. Mas eu coloquei ele aqui primeiro porque é o livro que eu tenho, eu tenho esse livro físico, mas que não necessariamente será somente esse livro que será usado, né? Na verdade, lá na bibliografia você tem uma série de sugestões de livros, inclusive livros escritos por autores brasileiros. O fato é que eu coloquei esse daqui porque eu tenho ele, né, e provavelmente eu vou usar ele com mais frequência, por eu tê-lo fisicamente. Eu devo colocar também um link, se você quiser baixar ele, mas todas as vezes que eu for utilizar, ou que eu achar que um certo assunto, um certo tópico, é melhor explicado em um outro livro, eu vou mencionar esse outro livro e vou dar a opção para vocês utilizarem desse livro também, ok? Então isso vai ser variável nesse tempo aí. Mas estou colocando aqui só para fins de registro mesmo, né, e explicando o contexto para vocês. Como o próprio livro já descreve, a gente vai trabalhar nessa disciplina de Programação 2 com C++, certo? Então, a gente vai... o núcleo da disciplina de Programação 2 é Programação Orientada a Objetos, certo? Então, você pode aprender orientação a objetos a partir de diferentes linguagens, né? Tem Java, Python, por exemplo. Mas a gente vai aprender orientação a objetos a partir de C++. Isso quer dizer também que a gente também vai aprender C++, né? Se é que vocês já não viram aí, nesse tempo que vocês já são alunos aqui da UFMT. Então, haverá um momento onde a gente vai se dedicar à linguagem em si, e haverá um momento onde a gente vai se dedicar a como a linguagem oferece ferramentas para programar orientado a objeto, certo? Não sei se vocês entenderam a diferença aí. Porque certas coisas a gente vai ter que aprender como a linguagem oferece a partir dela mesmo, né? Porque aí você vai ver que na sua experiência com outras linguagens, você vai ver que vão ter soluções diferentes para um mesmo conceito. O fato é que a linguagem C++ ela vai oferecer para você uma oportunidade de aprender orientação a objeto de uma maneira mais profunda, vamos dizer assim.
com a mão muito mais na massa, né? Muito mais próxima de uma linguagem de máquina, por exemplo. Então, eu acho que a experiência, pelo menos eu posso citar a partir da minha própria experiência. Eu aprendi orientação a objetos também com C++, né? Na verdade, eu aprendi com Java e com C++. A minha experiência com C++ me deu a oportunidade de ter uma facilidade maior com novas linguagens que foram surgindo, né? Na verdade, eu posso dizer que a minha experiência com C anteriormente, né? Porque provavelmente foi a mesma experiência que vocês tiveram em programação 1. Então, como a gente aqui foi aprendendo com C e C++, a aquisição de um repertório maior de novas linguagens foi sendo mais facilitada. No meu caso foi até o Linder, né, na época, e também é mérito do Linder também, né, que conseguiu explicar muito bem isso daí. Daqui a pouco eu quero saber, inclusive, de vocês aí, alguma coisa sobre o que vocês viram em programação, até para ter uma noção de onde a gente vai parar. Na verdade, esse slide aqui que vocês estão vendo agora era da apresentação da outra disciplina anterior que eu tinha dado dessa maneira, mas os requisitos, é claro, computador com acesso à internet e o conhecimento básico de programação, na verdade, é programação 1, né? Ter resolvido programação 1. Se você está aqui, você já resolveu programação 1. Mas aí eu quero saber de vocês, se é que vocês se recordam, porque já deve ter um tempo que vocês tiveram contato com programação 1. Vocês conseguem me dizer qual foi o último tópico que vocês abordaram em programação 1? Qual foi o último tópico da disciplina? Programação 1, no caso, foi em Python. Só que tem um tempo já que eu fiz, acho que eu nem lembro mais qual que foi a ementa da disciplina. Se eu não me engano, foi sobre alguns tipos de estruturas. Não é estrutura de dados, é como. Como é que eu falo? Já que foi em Python, a gente estava começando a ver listas e iniciando alguma coisinha no conceito de objetos. Ok. Então tá aí duas informações que eu não sabia. Primeiro que vocês tiveram programação em Python. Então vocês nunca tiveram contato com a linguagem C até então? No caso, estrutura de dados. Ah, Tem C. estrutura de dados. Todo mundo aqui fez estrutura de dados? Ou tá no fluxo da... Fazer a gente fez, passar é outra história. Bom, não fiz não, hein? Ok. Então tá aí uma informação importante, né? O contato de vocês com C não é assim tão nativo, digamos assim, né? Porque realmente na minha época a gente via programação 1 com C. Realmente há uma tendência aí de algumas programações 1 com Python, mas enfim, eu vou pensar um pouco sobre isso, né? Eu tenho tempo para pensar porque semana que vem é carnaval, né? Então, mais um motivo pelo qual eu quis começar exatamente no dia 8, porque semana que vem a gente não tem aula, e na próxima segunda que a gente vai ter a nossa próxima aula. Então, até lá eu vejo se eu preciso fazer alguma adaptação, etc. Mas, independente disso, mesmo se eu não soubesse dessa informação e quisesse começar com C++, isso seria possível, não haveria problema algum. Eu só estou querendo ver se eu vou precisar, enfim, acrescentar mais alguma coisa ou reforçar, por exemplo, esse primeiro módulo aqui, né? A unidade 1 considera uma introdução a C++, né? Mas dependendo aí de o quão profundo vocês foram em C, essa introdução talvez será maior, né? A gente vai precisar reforçar um pouco mais isso daí. Mas essa pergunta que eu fiz também com relação ao último tópico, um de vocês mencionou aí que chegou a tocar em alguma coisa de orientação a objeto, mas provavelmente pouco, porque de fato orientação a objetos está reservado à programação 2. Mas a gente vai partir aqui desse primeiro momento aqui de um envolvimento com a linguagem, né? Enfim, tirar dúvidas sobre conceitos básicos da linguagem. Mesmo se você fez Python, né? Se você em programação, se você usou Python em programação, se você absorveu os conceitos principais ali de programação, não será problema nenhum você avançar aqui com C++. Mas a gente, nesse primeiro momento, vai lidar com o gerenciamento dinâmico de memória, que se você fez estrutura de dados, você provavelmente também lidou com isso, né? Com alocação de memória, né? Com ponteiros. Não é verdade? Estou falando alguma mentira? Ok. Sim mesmo.
Então, ou vai, dependendo da maneira como vocês lidaram, ou vai ser um reforço, ou vocês talvez vão estar vendo pela primeira vez aí, mas vocês não vão perder em nada vocês não vão perder em nada se for o caso de estar vendo de novo, porque é um conceito muito importante, é um conteúdo muito importante e nunca é demais a gente reforçar sobre isso. E aí, na unidade 2, a gente vai introduzir a orientação a objeto de fato, né? O conceito de classes, de encapsulamento, modificadores de assets, né? Construtores e destrutores. Na unidade 3, a gente vai partir para os conceitos de agregação, de herança e polimorfismo. E a intenção é que na unidade 4 a gente finalize com tratamento de exceção e sobrecarga de operadores. E aí, como eu falei, cada módulo desse vão ter 2 listas, né, com esses conceitos que estão relacionados aí e um trabalho. O que seria trabalho, na verdade? O trabalho, geralmente as listas de exercícios são problemas mais simples, assim, tipo, esse é o problema, resolva, né? Tipo, às vezes não está relacionado necessariamente a um problema prático em si, né? Às vezes é uma situação que se cria ali só para poder usar aquele recurso. No caso do trabalho, às vezes a gente é um pouco mais genérico, um pouco mais abstrato. Você tem aqui, a gente vai ter os conceitos que a gente aprendeu durante aquela unidade, então será apresentado um trabalho onde vai forçar você a usar aquelas ferramentas ali que você aprendeu, né, aqueles conceitos que você aprendeu naquele tempo ali para poder resolver aquele problema. Então, de uma maneira mais prática, por exemplo, apresentando um problema mais prático. Deixa eu ver aqui mais, se eu não esqueci de mais nada aqui. Esse era o último slide. Acho que na preparação eu tinha pensado em algumas perguntas que eu tinha para fazer para vocês, mas as principais eram essas. Era com relação ao último ponto que vocês viram na disciplina de programação 1, era qual a linguagem, vocês já me disseram, mas ainda que vocês não tiveram contato com C em programação 1, vocês tiveram, e pelo que eu entendi aí, assim, tiveram alguma dificuldade com estrutura de dados, né? Pelo que eu entendi rapidamente aí. Mas eu vou sondar isso melhor também, acho que é importante. Bom, alguém tem alguma pergunta até aqui? Não. Tá tranquilo. Bom, então tá. Eu acredito que o principal que eu tinha para apresentar era isso. Como eu falei, essa gravação vai estar disponível no AVA. E, como eu falei também, a gente começa oficialmente, mente mesmo, daqui 2 semanas, né? Segunda-feira que vem é carnaval e na outra semana a gente já começa com a introdução a C++. No mais, mesmo assim, eu estou à disposição, né, já para os contatos aí que eu já passei para vocês, né? Seja com relação a perguntas sobre livro, ou sobre o conteúdo em si, ou sobre plano de ensino, né? Tudo isso já vai estar sendo colocado no AVA nessa semana aí, gradativamente. E eu posso resolver as dúvidas que vocês tiverem por e-mail, ou pelo AVA, ou pelo Skype. Ok, então, agradeço aí a presença de vocês e espero vocês aqui daqui 2 semanas, certo? Se acontecer alguma outra coisa aí nesse meio tempo, eu entro em contato imediatamente com vocês. Ok? Se por acaso eles adiarem o feriado de carnaval, por exemplo, eu nem sabia, eu nem estava lembrando que o feriado do carnaval era semana que vem, né? Mas se por acaso alguém falar assim, não é feriado oficialmente, mas a gente está seguindo corrido mesmo, de qualquer jeito, aí a gente vai ter aula. Do contrário, não. É só daqui 2 semanas mesmo. Então, obrigado aí pela presença de vocês, por terem acordado cedo aí na segunda-feira, né? Vai se acostumando porque as aulas das próximas semanas começarão às 7h30, beleza? Então, eu estarei aqui às 7h30 das próximas segundas-feiras. Valeu. Tranquilo. Valeu, professor. Então, vamos lá. Então é isso. Um abração aí, até mais.